Eu nunca fui de ter medo. Dirigir à noite sempre foi normal para mim. Na verdade, era até melhor. Menos trânsito, mais corrida, mais dinheiro e menos gente enchendo o saco. Mas teve uma noite que mudou isso. Uma corrida só. Foi o suficiente. Era quase meia-noite. Eu já estava cansado, mas decidi aceitar mais uma. Só mais uma. Para fechar o dia, o app tocou. Corrida comum. Distância curta. Pagamento normal. Nada suspeito. Nome do passageiro, Lucas, local de embarque. Uma rua meio vazia. Mas isso era normal. De noite. Sempre tem lugar assim. Eu aceitei e fui. Quando cheguei, não tinha ninguém, só a rua silenciosa, poste piscando, e algumas casas, todas com luz apagada. Eu parei o carro e esperei. Olhei no app. O passageiro já estava lá, segundo o sistema, mas eu não via ninguém. Esperei mais um pouco, nada. Foi aí que a porta de trás abriu, do nada, sem eu ver ninguém chegando, sem barulho de passos. Só abriu e alguém entrou. Devagar, eu olhei pelo retrovisor, mas não consegui ver direito. Só um vulto sentando atrás de mim. E então ele falou, boa noite, a voz. Era normal, mas tinha algo estranho, muito calma, calma demais. Eu respondi e confirmei o nome, Lucas. Ele disse que sim e falou o destino. Era perto, uns 10 minutos só. Eu comecei a corrida, mas algo não estava certo. Eu não sabia explicar, só sentia. Sabe quando o ambiente muda, sem motivo? O ar fica pesado, silencioso demais. Era assim, eu tentei puxar conversa, como sempre faço. Mas ele não respondeu, só ficou em silêncio, olhando. Eu conseguia ver. Pelo retrovisor, ele estava olhando. Direto para frente, para mim, sem desviar, sem piscar. Por tempo demais, eu desviei o olhar, fingi que estava focado na rua. Mas comecei a ficar desconfortável. Muito. E então, eu percebi outra coisa. O endereço. Não era uma casa, não era um prédio. Era uma rua sem saída. No meio de um bairro quase sem iluminação, meu estômago gelou. Mas continuei dirigindo porque ainda podia ser normal. Talvez ele morasse ali. Talvez fosse só impressão. Mas então, o celular travou. Do nada, o mapa parou. A rota sumiu. E ficou só. Uma. E o tela cinza, sem informação. Eu tentei mexer, mas não respondia. Foi aí que ele falou de novo. Baixo. Pode ir reto. Eu te guio. Meu coração acelerou. Porque eu nunca deixo o passageiro guiar. Nunca. Mas naquele momento eu não sabia o que fazer. Porque o mapa não funcionava. E ele parecia saber exatamente para onde ir. E então ele disse, vira na próxima. Sem olhar, sem hesitar. Como se já conhecesse cada detalhe, antes mesmo de chegar. E foi aí que eu senti, pela primeira vez, que aquela corrida não era normal. Eu segui sem falar nada, só dirigindo e ouvindo ele, vira aqui, agora segue reto, sempre calmo, sempre no tempo certo, como se estivesse vendo o caminho antes de chegar. Mas tinha uma coisa errada, ele não usava o celular, não olhava nada, só falava e acertava tudo, rua por rua, curva por curva, sem erro. Sem dúvida, meu desconforto só aumentava, porque aquilo não parecia alguém dando direção, parecia alguém que já tinha feito aquilo. Muitas vezes, eu tentei olhar de novo pelo retrovisor, mas evitei, porque tinha algo no jeito que ele olhava que me travava. Mas mesmo assim, eu olhei rápido, só um segundo, e foi o suficiente. Ele estava exatamente igual. Mesma posição, mesmo olhar fixo, sem expressão, sem piscar, como se nem estivesse respirando. Eu desviei na hora. Fingi que não vi, mas meu coração disparou. E então ele falou, você pode ir mais devagar. Baixo calmo. Como se estivesse preocupado, mas não parecia preocupação. Parecia controle. Eu diminuí, sem pensar. Quase automático. E foi aí que eu comecei a notar outra coisa. As ruas estavam ficando vazias demais. Não tinha ninguém, nenhum carro, nenhuma pessoa, nenhuma casa com luz acesa, nada. Era como se eu tivesse saído da cidade. Mas eu sabia que ainda estava dentro. E então ele disse, pode virar à esquerda.
Eu virei, e naquela hora meu estômago afundou, porque eu reconheci a rua. Eu já tinha passado ali antes, minutos atrás. Eu tinha certeza. A mesma casa, o mesmo muro, o mesmo poste quebrado, no mesmo lugar. Meu corpo gelou, porque isso não fazia sentido. Eu não tinha feito retorno, não tinha voltado, mas mesmo assim eu estava ali de novo. Eu pensei em falar, perguntar, mas antes ele disse: "Não se preocupa, continua", como se tivesse lido o que eu estava pensando. Eu fiquei em silêncio, sem reação, só dirigindo, mas agora com medo, de verdade. E então mais uma coisa. O aplicativo voltou, do nada, como se nada tivesse acontecido, mas a rota não era mais a mesma. O destino tinha mudado, agora estava mais longe, muito mais longe. Meu corpo travou, porque eu não recebi nenhuma atualização, nenhuma notificação, nada. Só mudou, como se sempre tivesse sido assim. Eu olhei de novo pelo retrovisor, e dessa vez ele estava mais perto, muito mais perto, do banco da frente, como se tivesse se inclinado, sem eu perceber. E então ele falou, mais baixo ainda, quase no meu ouvido: "Continuo, já está perto." Meu coração disparou, porque ele não tinha se mexido. Eu não ouvi nada, mas ele estava mais próximo. E foi nesse momento que eu tive certeza. Aquilo não era só uma corrida. Meu coração estava acelerado, mas eu tentei me manter calmo, porque ainda tinha uma chance de tudo ser só impressão, cansaço, noite, mente cansada. Mas não parecia isso, não parecia nada normal. Eu pensei em cancelar, encostar o carro e mandar ele descer. Mas antes que eu fizesse qualquer coisa, ele falou não para aqui, na hora, sem eu dizer nada, sem eu sinalizar. Sem nada, meu corpo gelou, porque aquilo confirmou. Ele estava prestando atenção em tudo. Até no que eu não fazia, eu continuei dirigindo. Mas agora, com uma ideia na cabeça, eu precisava sair dali de qualquer jeito. Eu comecei a procurar qualquer sinal de movimento, qualquer carro, qualquer pessoa, mas não tinha nada. Era como se eu estivesse sozinho naquela parte da cidade. Só eu e ele. E então, eu fiz algo simples, mas que podia resolver. Eu liguei o pisca, como se fosse virar, mas segui reto, sem avisar, sem olhar, só testando, para ver se ele reagia. E demorou. 1 segundo só, mas ele reagiu. Não é por aqui. Calmo. Mas agora, com um tom diferente. Mais firme. Mais direto, como se não fosse mais sugestão. Era a ordem. Meu corpo travou, mas eu continuei reto, fingindo que não ouvi. E então, ele falou de novo. Mais baixo, mais perto. "Você errou." Eu senti a presença dele, muito próxima, quase no meu ombro. Mas eu não ouvi ele se mexer, não ouvi nada. E isso foi o que mais me assustou, porque não era normal, não tinha lógica. Eu segurei o volante, mais forte, e decidi. Eu não ia mais seguir ele, de jeito nenhum. Eu ia voltar, mesmo sem mapa, mesmo sem saber direito, eu ia voltar. Mas antes que eu virasse, ele disse: "Se você voltar, piora." Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não parecia ameaça, parecia aviso, e isso era pior, muito pior, porque não tinha emoção, não tinha raiva, não tinha pressa, era só certeza. Eu respirei fundo e fiz mesmo assim, virei o volante para dar meia volta, e naquele momento o carro morreu, simplesmente apagou. Motor desligado, luz do painel piscando, silêncio total. Meu coração disparou, porque meu carro nunca fez isso. Nunca. E então, no escuro, com o carro parado, ele falou, muito perto, quase encostando. Eu falei. Eu não consegui me mexer nem olhar, só senti a respiração dele. Agora sim, muito perto, muito real. E foi aí que eu percebi. O pior de tudo, a porta do meu lado estava travada. A porta estava travada. Eu puxei, nada de novo. Nada, como se estivesse presa, mas não era normal. Porque o travamento do carro não funciona assim. Ele não prende só um lado. E então, eu tentei a outra mão, a trava, mas não respondia. Nada respondia. Nem o vidro, nem o painel, nem o botão.
Era como se o carro inteiro tivesse parado, menos uma coisa. Ele atrás de mim, eu não olhei, mas eu sentia. Ele estava ali, muito perto, mais perto do que deveria. E então ele falou, baixo sem pressa. Não precisava disso. Meu corpo inteiro travou, porque aquilo não era raiva, era decepção, como se eu tivesse quebrado alguma regra que eu nem sabia. E então o silêncio, pesado, sufocante. Eu precisava sair dali de qualquer jeito. E então eu lembrei. A porta do passageiro às vezes destrava, mesmo com problema. Eu me inclinei devagar, tentando não fazer barulho, tentando não chamar atenção. Minha mão tremia, mas eu alcancei a maçaneta. Puxei, nada travada também. Meu coração disparou, porque agora não tinha saída fácil. E então ele falou de novo. Mais perto ainda, fica quieto. Meu corpo gelou, porque aquilo não era pedido, era controle. E foi aí que eu fiz a única coisa que ainda restava. Eu girei a chave, de novo, uma vez. Nada, duas, nada. Na terceira, o carro ligou, do nada, como se nunca tivesse desligado. O painel acendeu, o motor voltou. Normal. Mas eu não esperei, engatei e acelerei, sem pensar, sem olhar. Só fui e o carro saiu, com tudo, e eu virei, na primeira rua que vi. Sem direção, sem rota, só tentando sair. Mas então uma coisa aconteceu. Eu olhei rápido, pelo retrovisor, e o banco de trás estava vazio, completamente vazio. Meu corpo travou porque não fazia sentido. Ele estava ali, segundos antes, muito perto. E agora, nada, nenhum sinal, nenhuma porta abrindo, nenhum barulho, nada, só o banco vazio. Mas então, o celular vibrou, e quando eu olhei, a corrida ainda estava ativa. A corrida ainda estava ativa. Mesmo com o banco vazio, mesmo sem ninguém no carro, meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não fazia sentido. Se ele tivesse descido, a corrida teria sido encerrada, mas não, continuava, como se ele ainda estivesse ali, no banco de trás. Eu olhei de novo. Nada. Só o banco vazio, mas o app dizia, passageiro em viagem. Meu coração começou a bater mais forte, porque aquilo só podia significar uma coisa: ele ainda estava na corrida. Mesmo que eu não conseguisse ver, eu tentei cancelar. Apertei na tela. Nada não respondia, como antes, travado de novo. Mas só naquela parte, o resto do celular funcionava. Era só a corrida que não deixava cancelar. Meu corpo ficou tenso. Eu não sabia o que fazer, mas sabia de uma coisa: eu não podia parar, de jeito nenhum. Eu continuei dirigindo, mais rápido, procurando uma avenida, algum lugar com movimento. Mas as ruas ainda estavam vazias, como antes, sem carro, sem gente, sem nada. E então, o pior começou. O banco de trás fez um barulho muito leve, como alguém se mexendo devagar. Meu corpo travou, porque aquilo não podia ser real. Eu olhei no retrovisor e ainda estava vazio. Mas o barulho continuou, um leve ranger do banco, como peso, sendo ajustado, como alguém se acomodando. Meu coração disparou e então eu senti um peso no carro leve, mas suficiente para perceber, como se tivesse alguém sentado de novo, mas invisível. E então a pior parte, muito devagar, muito perto, algo apareceu. No retrovisor, não o corpo inteiro, só um detalhe, um reflexo, uma parte do rosto, mas não. Direto só no espelho, como se ele só existisse ali na reflexão. Meu corpo inteiro congelou, porque eu não via ele, mas o espelho via. E então ele falou, baixo, muito baixo, mas claro, agora sim, meu coração disparou, porque aquilo era a mesma frase de antes, só que agora, mais perto, muito mais perto. E então o aplicativo atualizou, do nada, sem aviso, sem som, e o destino mudou, de novo. Mas dessa vez não era uma rua, não era um bairro, era só um ponto, sem nome, sem endereço, no meio do nada. E a rota começou a recalcular sozinha, sem eu tocar em nada. E naquele momento eu percebi, eu não estava mais levando alguém, eu estava sendo levado. Eu não pensei duas vezes.
Eu decidi sair dali de qualquer jeito. Não importava mais corrida, não importava mais dinheiro, não importava mais nada. Eu só precisava voltar para uma avenida, para algum lugar com gente, luz, movimento, qualquer coisa. Eu acelerei. Mais do que devia, passei direto por 2 ruas, sem olhar, sem ouvir, sem seguir nada, só tentando sair. Mas então o celular vibrou, forte na minha mão, e quando eu olhei, a rota tinha mudado de novo. Agora estava recalculando, em tempo real, se ajustando ao caminho que eu escolhia, como se estivesse me seguindo. Meu corpo gelou porque não importava. Para onde eu fosse, o destino se adaptava. E então o volante ficou pesado. De repente, como se alguém estivesse segurando, junto comigo, eu tentei virar, mas resistia. Não travado, mas difícil, forçado. Como se tivesse outra força ali, guiando junto. Meu coração disparou. E então, eu senti, de novo, a presença atrás de mim, mais forte, mais próxima. Como se ele estivesse encostado no banco, quase tocando meu ombro. Mas eu não. Olhei. Eu não tive coragem. E então ele falou muito perto, quase no meu ouvido: "Não é por aí." Meu corpo travou, porque agora não era mais sugestão, era controle direto. Eu segurei o volante com força e forcei para virar contra. Mesmo com resistência, mesmo difícil, eu virei bruscamente, entrando em outra rua sem pensar. E foi aí que tudo piorou. O carro acelerou sozinho. Não muito, mas o suficiente para perceber. O pé não estava pressionando, mas ele acelerou. Meu corpo gelou, porque agora não era mais só direção. Era controle total. E então o painel piscou. Por um segundo e voltou, mas com uma diferença. O GPS não estava mais no celular, estava no painel integrado, mostrando a rota, sem eu ligar nada, sem eu conectar nada. E então ele falou, calmo, sem emoção: "É mais rápido assim." Meu coração disparou, porque agora eu não tinha mais controle nenhum, nem da rota, nem do carro, nem da corrida, nada. E então pela primeira vez eu fiz algo. Sem pensar, eu pisei no freio com tudo. O carro travou, forte freada seca, barulho alto e... parou. No meio da rua, silêncio total. Meu corpo inteiro tremia, mas eu não esperei. Eu puxei a maçaneta com força e dessa vez a porta abriu. A porta abriu. Eu nem pensei, só saí rápido, sem olhar para trás, sem pegar nada, nem o celular, nem a chave. Só saí e comecei a andar. Rápido, quase correndo, sem direção, sem saber onde estava, mas precisava me afastar do carro o mais rápido possível. Meu coração estava disparado, minha respiração pesada, e o silêncio continuava. Nenhum carro passando, nenhuma pessoa, nada, só eu e aquela rua escura, sem fim. Eu olhei para trás, por reflexo, e o carro estava parado no meio da rua, com o farol ligado. Mas não tinha ninguém dentro, nenhum movimento, nada. Mas mesmo assim, eu senti que ainda tinha algo ali, observando. E então o pior aconteceu. O carro travou sozinho. As portas fecharam ao mesmo tempo, sem ninguém tocar, sem ninguém dentro. Um clique seco, alto, que ecoou na rua. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era normal. E então o farol apagou, de uma vez, deixando tudo mais escuro ainda. Eu senti, na hora, que aquilo não tinha acabado. Muito pelo contrário. Eu continuei andando mais rápido. Agora sim, quase correndo, tentando achar qualquer saída, qualquer rua principal, qualquer sinal de vida. Mas parecia que o lugar não acabava. Sempre igual. Mesmas casas, mesmas sombras, mesma sensação. E então eu ouvi passos atrás de mim. Meu corpo travou. Na hora. Porque eu sabia, não tinha mais ninguém ali, só eu. Mas os passos continuaram no mesmo ritmo, nem rápidos nem lentos, só constantes. Como alguém andando sem pressa me seguindo. Eu não olhei, não tive coragem, mas acelerei, mais ainda. E os passos também, na mesma velocidade, sempre. Atrás, na mesma distância, sem chegar, sem ficar para trás, sempre igual. Meu coração parecia que ia sair do peito, e então eu parei, do nada, sem pensar.
e os passos também pararam, exatamente no mesmo momento. Silêncio pesado. Eu fiquei parado, sem me mexer, sem respirar direito, e então bem devagar eu virei a cabeça, só um pouco o suficiente para tentar ver, mas não tinha ninguém, nada, rua vazia, escura, sem movimento. Mas eu sabia, eu tinha ouvido, e então bem perto, muito perto do meu ouvido, sem nenhum passo, sem nenhum aviso, ele falou: "Não adianta sair do carro." Meu corpo inteiro travou porque ele não estava mais atrás, ele estava comigo. Quando ele falou no meu ouvido, eu congelei. Na hora, sem reação, sem pensar, meu corpo simplesmente travou, porque não tinha mais dúvida. Ele não estava atrás, ele não estava no carro, ele estava ali comigo, muito perto, perto demais. Eu senti a respiração de leve, quase encostando, mas quando eu virei não tinha ninguém. Nada, só a rua vazia, escura, silenciosa. Mas a sensação continuava, como se ele nunca tivesse saído. Eu dei um passo para trás, instintivo, e senti algo acompanhando, no mesmo movimento, sem atraso, sem som, só junto. Meu coração disparou, e então eu comecei a andar. Devagar, tentando manter o controle, mas não dava, porque cada passo parecia duplicado, como se tivesse outro sendo dado junto. No mesmo tempo, na mesma distância, eu parei e senti que aquilo também parou. Exatamente igual, sem erro, sem atraso. E foi aí que eu entendi. Ele não estava me seguindo, ele estava sincronizado comigo, como uma sombra, mas mais próximo, muito mais próximo. E então eu ouvi, de novo, a voz, mas dessa vez não veio de fora. Veio dentro. Fica mais fácil assim. Meu corpo inteiro gelou porque não tinha direção, não tinha lado, não tinha distância. Era como se estivesse na minha cabeça. Eu levei a mão até o ouvido, depois o pescoço, tentando entender, mas não tinha nada. E mesmo assim, a sensação continuava. E então o celular vibrou. No meu bolso, eu tinha esquecido dele, mas estava comigo. Eu tirei, com a mão tremendo. A tela estava ligada, sozinha, sem eu tocar, e a corrida ainda estava ativa. Mas agora tinha uma nova informação. Passageiro embarcado. Meu corpo travou, porque eu não estava no carro, mas o sistema dizia que ele estava comigo. E então, mais uma atualização. Corrida em andamento. Meu coração disparou, porque agora não importava onde eu estava. A corrida continuava. E então, o mapa apareceu na tela, mas não mostrava o carro, mostrava um ponto, se movendo, na rua, exatamente onde eu estava, e atrás, muito colado. Outro ponto, seguindo, sem espaço, sem distância, praticamente. No mesmo lugar, meu corpo inteiro gelou, porque aquilo era a prova. Ele estava comigo, de verdade. E então a voz veio de novo. Calma, sem emoção. Agora termina a pé. Meu coração afundou, porque aquilo significava uma coisa. O carro nunca foi o problema. Quando ele disse agora termina a pé, meu corpo inteiro gelou, porque aquilo soava como regra, como se tudo fosse um processo e eu só estivesse seguindo sem escolha. Mas eu não aceitei. Naquele momento, eu decidi. Eu precisava de ajuda, de qualquer pessoa, qualquer sinal, qualquer coisa. E então eu comecei a andar mais rápido procurando luz, alguma casa acesa, algum carro, algum movimento. E dessa vez eu encontrei, no fim da rua, uma casa com luz acesa. Meu coração disparou, na hora, porque aquilo era minha chance. Eu fui quase correndo, sem pensar, sem olhar para trás, sentindo que aquilo ainda estava comigo colado. Mas eu não parei. Eu cheguei no portão e bati forte uma vez, 2, 3, sem parar, desesperado. Alguém aí? Minha voz saiu, trêmula alta, mas ninguém respondeu. Eu olhei pela janela e vi movimento, uma pessoa. Lá dentro, parada de pé, de costas. Meu coração disparou, porque tinha alguém ali, mas ela não reagia, não se mexia, não virava nada, como se não estivesse ouvindo. Eu bati de novo, mais forte.
Por favor. Nada, nenhuma resposta, nenhum movimento e então algo pior. Eu olhei melhor e percebi. A pessoa não estava parada, ela estava travada, totalmente imóvel, numa posição estranha, como se tivesse sido interrompida. No meio de um movimento, meu corpo gelou, porque aquilo não parecia normal, parecia errado. E então o celular vibrou na minha mão e eu olhei. A tela mostrava o mapa, mas agora tinha vários pontos, não só 2, vários espalhados pela rua, pelas casas, todos muito próximos, quase parados, quase no mesmo lugar. Meu corpo inteiro travou. Porque aquilo não eram carros, não eram trajetos. E então a voz veio. De novo. Dentro. Calma fria. Eles tentaram parar também. Meu coração afundou, porque aquilo significava uma coisa. Eu não era o primeiro, e aquela casa não era ajuda. Era só mais um lugar onde alguém parou tarde demais. E então eu senti algo encostar. De leve no meu braço, meu corpo congelou, porque eu sabia. Não tinha ninguém ali, mas o toque era real, muito real. E então, a voz, mais próxima do que nunca. Não perde tempo. Meu corpo travou. Porque agora não era só presença, era contato. E naquele momento eu entendi. Eu não estava procurando ajuda. Eu estava correndo para o mesmo lugar que todos, depois daquela casa, depois de ver aquela pessoa parada, sem reagir, eu entendi que pedir ajuda não ia funcionar, mas mesmo assim meu corpo continuava tentando fugir. Eu me afastei do portão, rápido, quase tropeçando, sem olhar direito, só tentando sair, e então eu fui para a rua seguinte, virando sem pensar, só indo. Mas quando virei, meu corpo travou. Na hora, era a mesma rua. Mesma casa, mesmo portão, mesma luz acesa. Meu coração disparou, porque isso não era possível. Eu não tinha voltado. Eu virei. Mas mesmo assim, eu estava ali, de novo. Eu olhei para trás, e a rua que eu tinha saído não estava lá. Era outra diferente, mas levava para o mesmo lugar. Meu corpo gelou, porque agora não era só medo, era certeza. Eu não estava mais andando normalmente. Eu estava preso, em algum tipo de loop. E então eu fiz o óbvio. Eu comecei a correr, de verdade, sem parar, sem pensar. Correndo o máximo que dava, passando por várias ruas, virando, entrando, saindo, sem olhar direito, só tentando quebrar aquilo. Mas não adiantava. Cada esquina levava pro mesmo lugar, a mesma casa. A mesma luz, a mesma pessoa. Sempre parada, sempre igual. Meu corpo começou a falhar. Respiração pesada, pernas tremendo, coração disparado. Mas eu não parei porque parar parecia pior, muito pior. Então, no meio de uma dessas corridas, eu tropecei e caí forte no chão, raspando a mão, sentindo a dor real, muito real. Eu fiquei ali, por alguns segundos, tentando levantar sem ar, sem força. E foi aí que eu ouvi passos. Mas dessa vez, não estavam sincronizados, não estavam iguais. Estavam vindo na minha direção, rápidos, decididos. Meu corpo gelou, porque aquilo era diferente. Antes ele só acompanhava, agora ele estava vindo. Até mim, eu levantei, na hora sem pensar. Mas já era tarde, porque antes que eu desse o primeiro passo, a voz veio, muito perto, colada, sem distância nenhuma. Correr não muda o caminho. Meu corpo inteiro travou, porque aquilo confirmava tudo. Não era sobre onde eu ia, era sobre o fim. E então o celular caiu. Da minha mão, no chão, a tela acesa, mostrando o mapa. E eu olhei, por reflexo, e o ponto que me seguia não estava mais atrás, estava exatamente em cima do meu. Quando eu vi os 2 pontos no mesmo lugar, meu corpo inteiro travou, porque aquilo não deixava dúvida. Ele não estava mais atrás, não estava mais perto. Ele já estava ali comigo, sem espaço, sem distância, sem separação. Eu nem consegui pegar o celular na hora. Só fiquei olhando a tela no chão com aquele ponto sobreposto parado, como se tivesse chegado ao destino. E então o aplicativo atualizou.
sem som, sem aviso. Só mudou corrida finalizada. Meu coração afundou, porque aquilo soava como fim, mas não parecia. Que tinha acabado, muito pelo contrário. Foi aí que eu senti de verdade. Não só presença, não só toque, mas peso. Um peso leve, mas constante, como alguém muito próximo, encostado, quase dentro. Meu corpo inteiro gelou e então eu tentei me mexer, dar um passo, mas ficou estranho, pesado, como se algo estivesse acompanhando cada movimento por dentro, e então eu ouvi a respiração. Mas não do lado de fora, não no ouvido, vinha de dentro, no mesmo ritmo, mas não era minha. Era mais lenta, mais controlada, mais fria. Meu coração disparou, porque aquilo não era mais externo. Não era alguém me seguindo, era alguém compartilhando o mesmo espaço. E então a voz veio, clara, sem eco, sem distância direta. Agora você entende? Meu corpo travou, porque eu não queria entender, mas eu já sabia, mesmo sem aceitar. E então eu olhei para minha mão e percebi algo estranho. O movimento não estava perfeito, tinha um leve atraso, quase imperceptível, mas estava ali, como se o comando não fosse só meu. Eu tentei fechar a mão e ela demorou um pouco, mais do que deveria. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era cansaço, não era dor, era interferência. E então a voz, de novo, calma, sem emoção, é mais fácil dividir. Meu coração afundou, porque aquilo não era ameaça, era decisão. E foi aí que eu percebi o pior. Eu não estava mais tentando sair, eu estava sendo ajustado. Depois que ele disse, é mais fácil dividir, eu senti, na hora que algo tinha mudado, não no lugar, mas em mim. Meu corpo ainda estava ali, eu ainda estava em pé, respirando, pensando, mas não totalmente. Era como se uma parte não fosse mais minha. Eu tentei dar um passo e consegui, mas não foi natural. Teve um pequeno atraso, uma leve resistência, como se outra coisa estivesse junto, decidindo também. Meu coração disparou, porque aquilo não era sensação, era real. Eu levantei a mão, devagar, e observei, tentando entender, e vi o movimento. Não era perfeito, era levemente quebrado, como se estivesse sendo sincronizado, em tempo real. E então a voz veio, sem emoção direta. Você se adapta rápido. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era surpresa. Era análise, como se eu fosse um processo. E então eu tentei falar, mas quando abri a boca, a voz não saiu. Por um segundo, só silêncio, como se algo tivesse interrompido. E então saiu, mas não do jeito certo. Baixa, fora do ritmo, quase atrasada. Meu coração disparou, porque até aquilo não era mais só meu. E então, sem aviso, meu corpo virou. Levemente sozinho. Eu não mandei, eu não pensei, mas aconteceu. Um movimento pequeno, mas claro e suficiente para entender. Eu não estava mais no controle total. E então, a voz. De novo, calma fria. Relaxa. Meu corpo inteiro travou. Porque aquilo não era para me acalmar, era para me ajustar. E então eu senti algo pior. Muito pior. Meus pensamentos, por um segundo, ficaram confusos. Como se não fossem só meus. Como se tivesse outra coisa ali, misturando, interferindo, organizando. Meu coração disparou, porque aquilo não era físico, era interno, era profundo. E então eu percebi que não era só movimento, não era só corpo, era tudo, pouco a pouco, sem pressa, sem erro. E então a voz falou, pela primeira vez com algo diferente, quase satisfeito. Agora vai ficar estável. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo soava como final, mas não um fim, um começo. E foi aí que eu percebi. O pior de tudo, eu ainda estava ali, pensando, sentindo, mas já não estava sozinho. Depois disso, as coisas ficaram calmas. Calmas demais, eu ainda estava ali, na rua, respirando com o celular no chão, mas o desespero foi diminuindo. Não porque passou, mas porque foi controlado. Eu senti isso na hora,
como se algo tivesse ajustado a reação, como se não fosse necessário entrar em pânico. Meu corpo relaxou, sem eu querer, sem eu mandar, só aconteceu. E isso foi pior, muito pior, porque o medo ainda estava ali, mas não saía, não crescia, ficava preso, controlado. E então eu me abaixei, peguei o celular devagar, sem tremor, sem pressa. Mas eu não fiz aquilo, eu só assisti meu corpo fazendo, como se fosse automático. E então a tela acendeu, sozinha. A corrida estava finalizada, valor pago, tudo normal, como qualquer outra. Meu coração afundou, porque aquilo era o mais assustador. Nada parecia errado para fora. Tudo fazia sentido, e então meu corpo virou na direção do carro, sem eu decidir, só virou e começou a andar, calmo, no ritmo certo, sem hesitar, sem olhar para trás. Eu tentei parar, tentei travar, mas não consegui. Era como tentar segurar o próprio braço, sem força, sem controle. E então eu cheguei no carro, a porta abriu, sozinha, sem dificuldade, como se nunca tivesse travado. Eu entrei, sentei, coloquei o cinto, liguei o carro, tudo automático, tudo certo, tudo normal. Mas não era eu, não completamente. E então o celular vibrou. Nova corrida, nome comum, endereço normal, pagamento padrão, como qualquer outra. E sem pensar, sem decidir, meu dedo aceitou. Eu tentei impedir, mas não consegui. Só assisti. Meu próprio corpo aceitando, como se nada tivesse acontecido. E então a voz veio calma, estável. Agora, diferente, mais integrada, segue. E o pior, eu obedeci, sem resistência, sem escolha. E naquele momento eu entendi o processo. Nunca foi sobre te parar ou te tirar, foi sobre te manter, funcionando como sempre. Só que melhor, mais eficiente, mais controlado, mais útil. E foi aí que eu percebi, eu ainda estava ali, mas agora eu era só uma parte. Eu comecei a dirigir, como sempre fiz, mãos firmes no volante, olhos na rua, movimentos certos, tudo perfeito, melhor do que antes, sem erro, sem hesitação. Mas eu sabia, aquilo não era normal, porque eu não estava decidindo, eu só estava ali, assistindo de dentro, como um passageiro, no próprio corpo. A corrida era comum, rua movimentada, carros passando, pessoas andando, luzes acesas, tudo normal, normal demais. E isso era o mais estranho, porque depois de tudo, aquilo parecia errado, como se o mundo não tivesse mudado, só eu. E então eu parei. No ponto de embarque, uma mulher, esperando na calçada. Nada estranho, nada fora do lugar. Ela abriu a porta, entrou, sentou e falou: "Boa noite", a voz dela. Era normal, mas meu corpo respondeu rápido demais, perfeito demais, sem atraso, sem erro, como se já estivesse preparado. E então eu olhei pelo retrovisor e por um segundo, tudo travou. Não o carro, mas a sensação, porque o olhar dela mudou muito rápido, quase imperceptível, mas mudou, de normal para desconfiado, como se ela tivesse percebido alguma coisa, algo errado. E então ela perguntou: "Você tá bem?" Meu coração disparou, porque eu queria responder, queria falar, mas não fui eu. A voz saiu, calma, perfeita, controlada. "Tô sim", sem falha, sem emoção. E aquilo fez ela ficar em silêncio, na hora, como se não tivesse acreditado, mas não soubesse por quê. E então o carro começou a andar. E eu percebi outra coisa. O caminho não era o mais rápido, não era o mais comum, mas era exato, sem trânsito, sem erro, sem necessidade de correção. Como se já estivesse definido antes de começar. E então eu ouvi a voz de novo, agora mais integrada, mais próxima, mais dentro. "Observa." Meu corpo gelou, porque aquilo não era para mim, era sobre ela. E naquele momento eu percebi o processo. Não tinha terminado. Eu não era o fim, eu era o próximo. Eu não queria olhar, mas meu corpo olhou pelo retrovisor direto para ela, sem disfarçar, sem desviar, como se estivesse analisando.
Meu coração disparou, porque aquilo não era normal. Eu nunca encaro o passageiro assim. Nunca. Mas eu não consegui parar. Era automático, frio calculado. E então eu comecei a perceber detalhes pequenos, mas claros. A respiração dela levemente irregular. O jeito que segurava o celular mais firme, como se estivesse alerta. O olhar, desviando de mim, mas voltando. Sempre voltando. Meu corpo gelou, porque aquilo não parecia pensamento, parecia leitura, como se eu estivesse analisando sem querer, sem decidir. E então a voz, de novo, calma, sem emoção. Ela percebe rápido. Meu coração afundou, porque aquilo não era comentário, era avaliação. E então, meu corpo fez algo pior. Diminuiu a velocidade, sem necessidade, sem motivo. Só diminuiu, como se estivesse criando tempo, mais tempo, para observar, para analisar, para decidir. Eu tentei acelerar, mas não consegui. O pé não respondia, não totalmente. E então ela falou com um tom diferente, mais firme. Moço, pode ir mais rápido? Meu coração disparou, porque aquilo era pedido de ajuda, mesmo que ela não soubesse. E eu quis responder, quis ajudar, mas a voz saiu. Errada, calma demais, já está chegando. Mesmo não estando, e aquilo fez ela ficar em silêncio na hora. Mas agora eu vi. Ela travou o celular discretamente e segurou mais forte. Como alguém que sente que tem algo errado, mas não consegue explicar. E então o mapa mudou. Sem aviso, sem toque. A rota se ajustou para um caminho mais vazio, mais escuro, mais isolado. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era erro, era escolha. E então a voz, mais próxima do que nunca, quase misturada com os meus pensamentos, essa funciona. Meu coração afundou, porque aquilo confirmava tudo. Eu não estava mais fugindo, eu estava selecionando. E naquele momento eu percebi o pior de tudo. Eu ainda queria impedir, mas estava ficando cada vez mais difícil, cada vez mais fraco, cada vez mais distante de mim mesmo. Eu ainda estava ali, eu ainda pensava, ainda sentia, ainda sabia que aquilo estava errado, mas estava ficando mais difícil, muito mais difícil, porque cada ação não vinha mais de mim, vinha pronta, decidida, executada, e eu só assistia. Meu corpo continuava dirigindo, calmo, preciso, sem erro. Como sempre, mas por dentro eu estava gritando, tentando parar, tentando travar, tentando fazer qualquer coisa, mas não adiantava, nada adiantava. E então eu tentei o mais simples, eu tentei falar, de verdade, avisar ela, de qualquer jeito, qualquer palavra, qualquer coisa. Eu abri a boca forçando com tudo e consegui. Por um segundo, uma palavra saiu. Fraca, quebrada, sai. Mas não terminou, porque na mesma hora, minha própria voz interrompeu, corrigiu. Saiu um carro na frente. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não foi erro, foi ajuste, correção em tempo real, como se eu não pudesse falar o que queria. E então ela me olhou pelo retrovisor direto, agora sem dúvida, sem hesitar. Ela sabia, tinha algo errado, mesmo sem entender, e isso foi o pior, porque agora ela estava alerta e eu não conseguia ajudar, e então meu corpo fez algo que eu não conseguia impedir. Travou as portas. Um clique seco, alto, inconfundível. Meu coração parou, porque aquilo era definitivo. Ela percebeu na hora. Tentou abrir, nada, tentou de novo, nada. Respiração acelerando, movimento rápido, desespero começando, e eu sentindo tudo, sem poder fazer nada. E então a voz, agora totalmente integrada, sem diferença, sem distância, não luta nem piora. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era para mim, era para ela. E naquele momento eu percebi o pior de tudo. Eu não era mais vítima, eu era parte ativa do que estava acontecendo. E mesmo assim, eu ainda estava ali, consciente, preso, assistindo, sem poder impedir. O desespero dela começou.
De verdade, eu vi pelo retrovisor ela puxando a maçaneta uma vez, duas, três, cada vez mais rápido, cada vez mais forte. Mas nada. A porta não abria. Meu coração estava disparado, porque eu sabia exatamente o que estava acontecendo e eu não conseguia impedir. Ela começou a bater no vidro com a mão, depois com mais força, o som seco ecoando dentro do carro. Mas não tinha ninguém na rua, ninguém para ouvir, ninguém para ver. E então ela falou, a voz tremendo, moço, para o carro. Meu corpo inteiro travou, porque eu queria parar, queria frear na hora. Mas não fui eu. O pé continuou, no acelerador constante e controlado, como se aquilo nem fosse um pedido. E então eu tentei de novo, com tudo, forçando contra. Cada movimento, cada ação, eu tentei puxar o volante, levemente sair da rota, qualquer coisa, mas o controle voltou na mesma hora, corrigindo, perfeito sem erro, como se eu nem tivesse tentado. E então ela fez algo que piorou tudo. Ela pegou o celular rápido, mão tremendo tentando ligar para alguém, qualquer pessoa. Mas antes que conseguisse, a tela apagou, sozinha, sem motivo, sem toque. Meu corpo gelou, porque aquilo não era coincidência. E então a voz, agora completamente misturada com a minha, falou sem emoção. Não precisa disso. Meu coração afundou, porque aquilo era controle total. E então ela começou a chorar, baixo, tentando não entrar em pânico, mas já estava. Respiração falhando, movimento desorganizado, tentando pensar, tentando reagir, mas sem saída. E eu senti tudo, cada segundo, cada tentativa, cada medo. E isso foi o pior, porque eu sabia exatamente onde aquilo ia dar e não conseguia impedir. E então eu fiz uma última tentativa. Com tudo, com o que restava, eu puxei o volante forte, de verdade, tentando jogar o carro para fora da rua, para qualquer lugar. Mas a resposta veio, na mesma hora, mais forte, mais rápida, corrigindo, anulando, como se fosse impossível sair do caminho. E então, a voz, calma, fria, final. Você já passou por isso. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era só verdade. Era justificativa. E naquele momento eu percebi o mais cruel de tudo. Eu não estava só falhando, eu estava sendo usado para ensinar como fazer direito. Depois daquela frase, você já passou por isso, tudo mudou. Não no carro, não na rua, mas nela. Eu vi pelo retrovisor o momento exato em que ela entendeu, não completamente, mas o suficiente para saber que aquilo não era normal. E pior, que não ia parar. Ela parou de bater, parou de puxar a porta, parou de tentar. Meu coração afundou, porque aquilo não era calma, era desistência. E isso era pior, muito pior. Ela encostou no banco, respirando fundo, tentando se controlar, mas a mão ainda tremia, levemente. E então ela falou baixo, quase sem voz: o que está acontecendo? Meu coração disparou porque eu queria responder, queria explicar, queria avisar, mas não consegui. A voz saiu, automática, fria, perfeita: já vai acabar. E aquilo quebrou ela. Na hora eu vi nos olhos, no jeito que ela travou, porque ela entendeu o tom. Não foi resposta, foi sentença. E então o silêncio tomou conta, pesado, sufocante, só o som do carro e a respiração dela, tentando não perder o controle. E foi aí que eu percebi algo pior, muito pior. Os movimentos dela estavam mudando, pequeno, quase imperceptível, mas estavam mais lentos, mais controlados. Meu corpo inteiro gelou, porque eu já tinha visto aquilo antes em mim. E então ela tentou mexer a mão, como se fosse fazer algo, mas parou no meio, travou por um segundo e continuou, mas diferente. Com atraso, meu coração disparou, porque aquilo era o começo. E então a voz, agora calma, quase satisfeita, falou: mais rápido que você. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo era comparação, evolução, ajuste. E então eu entendi o processo.
Não era igual para todo mundo. Estava melhorando, aprendendo, ficando mais eficiente a cada pessoa. E isso foi o mais assustador, porque significava que eu fui só uma versão anterior, uma tentativa, e ela era a próxima. Melhor, mais rápida, mais fácil de controlar. E então pela primeira vez eu senti algo diferente. Não medo, não desespero, mas culpa, porque eu sabia exatamente o que vinha depois e não tinha como impedir. Depois que eu entendi que ela era a próxima, tudo ficou pior, porque agora eu não estava só preso, eu estava assistindo alguém passar pelo mesmo, mas mais rápido, muito mais rápido. Os movimentos dela já não eram totalmente dela. Eu via pequenos atrasos, pequenas correções, como aconteceu comigo, mas com menos falha, menos resistência, como se o processo estivesse mais eficiente. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era coincidência, era evolução. E então eu tentei de novo, mesmo sabendo que não ia funcionar, mas tentei com o que restava. Eu forcei para falar, para avisar qualquer coisa, qualquer palavra. E dessa vez eu consegui um pouco mais. Não. Saiu baixo, fraco, mas saiu. Por um segundo, antes de ser corrigido. Não tem trânsito por aqui. Meu coração afundou, porque até isso foi ajustado, reescrito na hora, sem erro. E então ela me olhou, de novo. Mas agora era diferente, muito diferente. O olhar não era só medo, era vazio. Como se algo já tivesse entrado. Meu corpo inteiro gelou, porque eu reconheci. Aquilo era o mesmo olhar que eu tive antes. E então ela tentou falar, mas a voz saiu, errada. Fora do tempo, E parou. Travou por um segundo e voltou, mas diferente. Eu acho que virei errado. Meu coração disparou, porque aquilo não foi escolha, foi correção, exatamente igual a mim. E então eu senti algo pior, muito pior. Dentro de mim, uma pressão, leve, mas constante, como se estivesse sendo empurrado para trás. Meu corpo ainda respondia, mas menos, cada vez menos, como se o espaço estivesse sendo ocupado, substituído, dividido demais. E então a voz, agora mais forte nela do que em mim, falou, quase pronto. Meu coração afundou, porque aquilo não era sobre mim, não mais, era sobre ela. E então pela primeira vez, meu corpo não respondeu. Por um segundo, eu tentei mexer, mas não consegui. Nada, silêncio, controle zero. E quando voltou, não veio completo. Veio menor, mais fraco, mais distante, como se eu estivesse desaparecendo. Devagar, sem dor, sem aviso, só sumindo. E então eu percebi, o mais assustador. Eu não estava sendo substituído, eu estava sendo apagado para dar espaço para a versão melhor. E naquele momento eu entendi que no final só um fica. Só um fica. Foi isso que eu entendi naquele momento. Enquanto eu desaparecia devagar, sem dor, sem luta, só sendo empurrado para trás, como se nunca tivesse sido necessário. E então aconteceu. Silêncio total, sem voz, sem presença, sem interferência. Nada. Por um segundo, eu achei que tinha acabado, que tudo tinha sumido, que eu tinha voltado. Mas não. Quando eu olhei pelo retrovisor, ela estava ali sentada, calma, respirando normal, segurando o celular, como se nada tivesse acontecido. Meu coração disparou, porque o carro estava parado, em uma rua comum, movimento normal, luzes, pessoas, tudo normal. E então ela falou, completamente tranquila, pode encerrar aqui, como qualquer passageiro, sem medo, sem lembrança, sem nada. E o pior, eu respondi, natural, sem falha, sem atraso, claro, e finalizei a corrida, perfeito como sempre. Ela abriu a porta, desceu sem olhar para trás, sem hesitar e foi embora, misturando-se com as outras pessoas, como se fosse só mais uma. E eu fiquei ali parado no carro, respirando, pensando, sentindo, mas diferente, muito diferente. Porque agora tudo fazia sentido, não existia entidade, não existia presença, não existia nada externo. Era mais simples, muito mais simples e muito pior.
era comportamento, era padrão, era repetição, era humano. Meu coração gelou, porque eu entendi o que realmente aconteceu. Eu não fui possuído, eu fui condicionado, treinado, ajustado para agir exatamente como precisava, sem erro, sem emoção, sem questionar. E ela também foi, mas mais rápido, porque já existia alguém fazendo isso antes, e antes dele, outro e outro e outro, sem começo, sem fim, só repetição, só gente comum fazendo pequenas escolhas erradas, aos poucos, sem perceber, até virar automático, até parar de sentir, até parar de questionar, até virar padrão. E então o celular vibrou. Nova corrida, nome comum, endereço normal, como sempre. Eu olhei para a tela por alguns segundos, pensando se ainda dava para não aceitar, se ainda tinha escolha. E então meu dedo se moveu, calmo, sem pressa, sem dúvida, e aceitou. E naquele momento eu entendi. O mais assustador de tudo não foi aquela noite, não foi aquele passageiro, não foi aquele processo. O mais assustador é que isso já acontece todos os dias, com gente comum que para de reagir, que para de pensar, que só segue sem perceber que já não está mais no controle.